Uma vez me falaram: não mente, menino, porque a mentira é a mãe do diabo. Até hoje eu não sei qual que é o grau de parentesco da mentira com o senhor Cramunhão. Mas eu aposto que possivelmente, se você foi uma criança que viveu nesse país maravilhoso chamado Brasil, você deve ter ouvido isso alguma vez por algum parente, alguma avó, uma tia. E realmente, eu não sei mesmo qual que é a relação do diabo e da mentira. Mas eu sei que isso é uma forma de tentar impedir que as pessoas mintam, né? É uma forma através da culpa cristã, a famosa culpa cristã, que aparece tantas vezes na nossa vida, que fazem com que a gente tente diminuir a quantidade de mentira por dia que você conta, né? Quando você é criança, você conta mentira, dá com pau. É mentira uma atrás da outra. É pá, pá, pá. Só mentindo o tempo todo. Existem várias formas, inclusive, de impedir que as crianças mentem. Os pais têm uma preguiça desgraçada de explicar exatamente por que mentir é errado. E aí, eles podem, por exemplo, impor a tal da culpa cristã. Eles podem também, uma coisa que aconteceu comigo, uma professora de escola fez comigo. Na verdade, eu acho que ela não tem muita culpa, porque a minha mentira foi muito descarada, mas é através da vergonha, né? Humilhação. Você faz a pessoa que mentiu ser pega no flagra e ser humilhada pela mentira que ela contou. No meu caso, era um negócio muito interessante. Era uma professora de geografia, ela tava contando história e geografia, né? Quando você é criança, você aprende as duas matérias juntas. E ela tava contando que o Rio Tietê, eu moro aqui em São Paulo, não sou nascido aqui, mas eu moro aqui em São Paulo. O Rio Tietê, ele nem sempre foi sujo. E aí ela contou de uma história da avó, falando: a minha avó me contava, né, quando eu era criança, que quando ela era mocinha, ela ia no Rio Tietê fazer amizades, namorar, ver os meninos pescando, remando. Aí outros amiguinhos falaram: nossa, a minha avó também falou que quando ela era criança, ela lembra do Rio Tietê limpo, que não sei o que não sei o que lá, história vai, história vem. Eu meti aqui, ó. Eu tenho uma história pra contar. Sou de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, 800 quilômetros de São Paulo, tá? Sim, sente o drama. Minha mãe foi mãe com 19 anos, tá? Fui chamado, beleza? Vou contar minha história. Fui grandão. Minha mãe também me contou. Uma vez ela falou que quando ela era jovem, assim, adolescente, ela mergulhou no Rio Tietê. E um peixe deu um beijo na bochecha dela. Mentira, eu não falei isso do peixe, né? Mas eu realmente contei essa história, que minha mãe, ela testemunhou com os próprios olhos que o Rio Tietê estava limpo. A minha mãe, que nasceu em 1975. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe tinha 32, entendeu? É esse o nível de... 32? Acho que minha mãe era até mais... Não, minha mãe era mais nova. Minha mãe tinha 26 quando eu tinha 8 anos. Eu sou louco. Minha mãe tinha 26 ou 27 anos quando eu tinha 8 anos, que foi quando eu contei essa história. O animalzinho de tetas quis contar uma história pra se enturmar. Eu contei a história, a professora falou: é mesmo, Luiz? Que interessante. A sua mãe? Mas, ô Luiz, quantos anos a sua mãe tem? Você não é filho daquela moça que foi mãe com 19 anos? Ela é até mais nova do que eu. A professora aqui, ó, meteu... Eu falei: minha mãe? Minha mãe tem... Já tá velha. Minha mãe tá carcomida. Parece um carro que deixaram ao relento. Parece, sabe aquele Monza que você passa numa rua, tem um Monza estacionado lá desde que você nasceu? Os pneus tudo embaixo, 500 notificações da prefeitura mandando tirar. Eu falei: minha mãe tá igual um Monza. É velha. De idade também. Não só de cara, de idade também. Minha mãe é muito velha. Minha mãe tem longínquos e imensos 26 anos de idade. O professor falou: ô, meu filho, há 26 anos o Rio Tietê tava pior do que tá hoje. Ele parecia o esgoto a céu aberto. O Rio Tietê parecia o Rio Ganges, de tão sujo. O Rio Tietê, você poderia tranquilamente, na década de 80, quando sua mãe era criança, você poderia encontrar um cadáver com um peixe na boca dentro de um pneu, dentro de um carro, dentro de um barco. Tão podre o lugar que era. Impossível que o Rio Tietê realmente fosse limpo quando sua mãe era criança. Eu fiquei aqui assim, ó, cara de choro, querendo chorar. Eu acho que eu confundi, professor. Eu acho que foi a minha avó que falou isso. Aí a professora meteu a sobrancelha. Desculpa que eu fiz a cara de choro, comecei a chorar de verdade. Meteu a sobrancelha aqui, ó. Sua avó? Mas, Luiz, você não me contou que você é do glorioso município de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro? A sua avó não sabia nem o que era Rio Tietê quando ela era criança. Como é que você vai me falar? Você vai meter esse argumento? Fui pego em duas mentiras. Uma mentira subsequente da outra. Puta que pariu. Foi o pior dia da minha vida. Me senti cocô do cavalo do bandido. Acho que o cocô do cavalo do bandido, na verdade, ele tava mais feliz do que eu naquele momento. Porque ele não tinha sido pisoteado como eu fui pela minha professora na frente de todos os meus amigos. Mas a questão que fica é uma mentira inocente. Essa mentira ia prejudicar alguém? Não. Então, eu acho que a gente tem que fazer, na sociedade, um desbalanceamento e rebalanceamento do que deve e o que não deve ser ensinado para as crianças em relação à mentira. Porque assim, eu
E assim como todas as crianças da humanidade, mentir demais. E a maioria das vezes as crianças elas não têm más intenções nas mentiras. Ou é pra ela se enturmar, ou é pra ela, sei lá, conseguir só pensar em se enturmar, mas assim, pode ser também... Eu acho que eu tinha graves problemas de socialização. Enfim, eu só consegui pensar em razões pra se enturmar, mas a minha filha, por exemplo, ela mente pra dedéu. Só que são mentiras óbvias que são mentiras, entendeu? E eu acho bonitinho, porque ela tá exercitando a criatividade. Várias das vezes eu minto como forma de exercitar a minha criatividade. Eu não são mentiras, eu não tô aplicando golpe em ninguém, eu não tô sendo um estelionatário, entendeu? E eu conto mentiras esdrúxulas, assim, e extremamente profundas e complexas, justamente pra dar uma treinada na minha criatividade. E aí, logo em seguida, quando eu percebo que a pessoa tá comprando a mentira e não tá entendendo nada, ela tá me olhando, eu falando as mentiras, a pessoa, entrou uma onça no seu cu. Eu falo, opa, amigão, é brincadeira, tá? Calma. É mentira, é brincadeira, é lúdico, tô no lúdico, eu tô aqui pelo lúdico, calma. E, pô, não prejudicou em alguma coisa? Não. Aconteceu nada demais, tá tudo bem. Eu possivelmente perdi a confiança pra sempre daquela pessoa. Possivelmente. Mas o que é um peido pra quem tá cagado, né? Acho que da sociedade brasileira inteira eu já menti pra metade da população. Então assim, tá tudo bem. Brincadeiras à parte, mentiras inocentes, elas devem ser, na verdade, estimuladas. Quando você percebe que ela é mentira. E quando você também consegue depois falar, ah, mas era brincadeira, né? Principalmente pra crianças ali. Até porque eu cresci sendo muito reprimido em relação a mentiras. Que eu não posso mentir, que eu não sei o quê. E você cresce e entende que se você não mente, na verdade, no seu dia a dia, na vida adulta principalmente, você meio que rasga o tecido social, que já é fininho. Você rasga assim, ó, e taca fogo. Porque mentir é a coisa mais comum. Você passa o dia inteiro mentindo. Você passa o dia inteiro mentindo, falando pro seu chefe que você tá satisfeito no seu trabalho. Simplesmente respondendo que tá tudo bem pras pessoas que perguntaram se tá tudo bem. Quando você vai almoçar na casa da sua mãe, ela fala, filho, ficou gostosa a comida? E você fala, meu Deus, esse arroz queimado é o melhor arroz queimado que eu comi na minha vida. Sendo que claramente o melhor arroz queimado que tem é aquele que você esqueceu. Você esqueceu o arroz na panela depois de fumar um. E aí você desmaiou e acordou com aquela fome louca, né? A larica e o arroz tá parecendo um tijolo, assim, todo queimado. Você come, negócio com gosto de sola de sapato, mas você come com gosto, aquele é o melhor arroz queimado. Mas eu minto pra minha mãe, eu falo, não, seu arroz está uma delícia. Enfim, mentiras aqui, ó. Eu posso estar mentindo, eu posso estar usando totalmente só o meu carisma e minha criatividade pra contar todas essas histórias nesse vídeo pra você. Eu não tô. Tudo o que aconteceu comigo é verdade. Por isso que eu sou esquisito, entendeu? Essa humilhação na infância realmente fez efeito pra me tornar isso que eu sou. Mas a ideia aqui é compreender que, sim, se você, criança, vai crescer na sociedade que a gente vive, talvez seja importante você entender que existem algumas mentiras que são necessárias. Você não quer sofrer de sincericídio, porque sincericídio gera duas coisas. A perda de amizades, a perda de relações boas na sua vida, ou um socão na boca. E se você demora pra perceber isso, talvez isso afete bastante suas relações sociais. Eu sinto que eu demorei, sinceramente, assim, pra entender que eu não posso ser um sincericida. Eu acho que eu fui aquele adolescente meio escroto por causa disso. E assim, se isso é uma condição essencial da sociedade, talvez seja, assim, necessário você explicar pras crianças, assim, tem mentiras que realmente, assim, não existe nenhuma consequência prática pra mentira, na verdade você tá até simplesmente lidando com a sociedade, você tá dando fluidez no trato social, entendeu? Não existe isso de simplesmente você falar que toda mentira é ruim. Então, assim, estigmatizar a mentira desse jeito não é justo. Ao mesmo tempo que eu estou aqui pra advogar a favor da mentira, eu advogo contra a omissão. Porque na prática, a omissão é uma mentira, só que passiva. Assim, na prática, né, se você for no dicionário, possivelmente você vai entender que omitir é não contar a verdade, é simplesmente não contar, mas não falar que aconteceu outra coisa. Então é uma coisa passiva, assim, ó, eu me omiti. Passivo. Tô comendo meu cu aqui, eu não tô fazendo nada, então eu tô me omitindo. A mentira não, a mentira é penetrar no ânus. É substituir uma coisa, um fato verídico, um fato venéreo, por um fato mentiroso, por um fato que não existiu na vida real. Eu sei, mas a consequência prática da omissão e da mentira é a mesma. Então assim, não dá pra você também, na hora de se justificar quando você falar pra sua namorada que você traiu ela, falar assim, não, mas amor, nunca menti pra você. Eu não te contei da Claudinha. Não foi uma mentira, foi uma omissão. Eu só não falei a verdade, mas eu jamais menti pra você. Não dá pra ficar com essa conversinha mole de que omissão é menos grave do que a mentira. Não existe. Se a mentira tem que ser ruim, a omissão também tem que ser horrível, tem que ser ridículo, tem que ser ridicularizado. Omissores, vocês têm que tomar no cu. Se a mentira é a mãe do diabo, a omissão é o pai do diabo. Até combina, né, que o pai ele vai embora e nunca mais aparece. Então assim, se for pra ser cristão fervoroso, que bota a culpa cristã nos outros, bote a omissão no mesmo patamar da mentira. Não pode rebaixar a omissão. Mas se for pra ser coeso,
correto? Compreenda que dentro do tecido social é necessário, de vez em quando, realizar alguns atos mentirosos e alguns atos omissivos. Fica aí a reflexão pra você. Utilize a mentira. Então eu tô fazendo um chamamento aí aos meus seguidores. Eu tenho 22 seguidores nesse momento. Se 22 pessoas nesse momento entenderem que mentir não é algo tão grave assim, quando não prejudica as pessoas, não vai sair dando golpe aí pelo zap e depois falando que fui eu que falei que é pra fazer isso, tá? Mas se as pessoas entenderem isso, a vida vai ficar muito mais fluida, vai ficar muito mais legal, entendeu? A sociedade já é cheia de mentirosos, mesmo pelo menos as pessoas têm menos culpa do que estão fazendo e também vão ter uma compreensão mais ativa de falar assim, tá, em vez de eu mentir sobre tudo, eu vou mentir só sobre essas coisas aqui que realmente não vão rasgar o tecido social e sobre essas outras aqui eu vou ter que falar a verdade, né? Que senão muita gente vai se prejudicar. As pessoas, elas não fazem essa reflexão, não. Então, assim, espero ter colocado aí uma coisa interessante dentro da sua mente. Pode ser que eu tenha plantado uma bomba horrível, Deus. Nunca saberemos. Ou talvez a gente saiba daqui 10 anos.